Avançando aqui, pessoal, já estão na tela Paulo Nogueira Batista e o Luiz Nassif para falar dos juros do Banco Central, da especulação financeira aí tentando sabotar o governo Lula e a herança maldita que Campos Neto deixa para o Galípolo, tá, pessoal? Vou pedir a curtida antes de soltar o vídeo. Ó, deixa a curtida, diga no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui é fundamental para nós, que vocês encham a caixa de comentários aqui. Muitos comentários é muito importante para o algoritmo fazer o nosso vídeo circular, fazer aquela capinha brilhar ali, né, na timeline da galera que curte aqui o canal e de outras pessoas que possam assistir aí pela primeira vez, quem sabe, o canal e se inscrever no canal, né, pessoal? E quem puder se tornar membro aqui, ó, R$ 1,99 por mês, tá, galera? Ajuda demais o nosso trabalho. Do mercado também tem um claro componente político também aí de desestabilizar o governo e abrir espaço aí para um cara sem escrúpulos, que nem um Tarcísio aí, que privatize Petrobras, privatize Banco do Brasil. Tem um trabalho de cartel nesse meio também, né? Vou te dizer que uma coisa que a experiência brasileira com autonomia do Banco Central mostrou que eu, que era um crítico, não percebi. O problema é que num país como o Brasil, polarizado, mas também em outros, se você introduz mandatos fixos, não coincidentes com o presidente da República, e não tem no Banco Central uma pessoa minimamente razoável, como não tem com o Banco Roberto Campos Neto, o que acontece? Você tem a politização do Banco Central independente, que é o contrário do que a teoria do Banco Central independente diz, qual é a racional? Vamos criar uma instituição protegida das pressões políticas que possa resolver tecnicamente. Olha o que aconteceu. É isso. A politização do Banco Central é sem precedentes na gestão Roberto Campos Neto. Então saiu tudo errado nesse Banco Central independente. Tudo errado. Agora... Nós já sabíamos, né, pessoal? Nós já sabíamos, éramos veementemente contra esse Banco Central independente, porque o Banco Central ele tem que fazer parte de um governo, pessoal. Ele tem que seguir a linha de governo. Se a gente elege um governo que é do presidente Lula, um governo social-democrata, desenvolvimentista, é óbvio que a gente tem que ter na cabeça do Banco Central alguém que seja desenvolvimentista. A gente não pode ter um ultraliberal como Campos Neto no Banco Central sabotando a economia de um presidente desenvolvimentista. Isso é evidente que gera conflito entre o Banco Central e o grupo ali dos Ministérios da Economia, né, Ministério da Fazenda, de Planejamento, da Indústria e Comércio, no caso. Então, a gente, nesses 2 primeiros anos, viu agora, definitivamente, que não funciona o Banco Central Autônomo, que é um tiro no pé para o país, não para o governo que está ali. Porque quem acha que o Campos Neto atrapalhou o governo Lula tá enxergando tudo com uma viseira tapando os olhos. Porque o Campos Neto prejudicou o Brasil, ele não prejudicou o governo Lula. Claro que o governo Lula, como reflexo, né, dos prejuízos causados ao país, obviamente, o governo Lula também sofre prejuízos com isso, né? Vai ser o desafio do Galípolo. Agora chegou o momento. Vai ter o seguinte, né, Nassif? Chega de... Agora não dá mais para botar a culpa no Roberto Campos. Não sei o quê. Agora vai ter um Copom indicado pelo Lula. Ele vai ter que refletir isso de alguma maneira, né? Mas vai ter uma herança aí que ele não vai poder radicalizar nem um pouco aí, senão o mercado engole, né? Até ele conseguir segurar o freio do mercado, né? Pessoal, isso aqui que o Nassif está falando, tá? É o que eu já tenho ouvido de muita gente aqui da mídia progressista, né? E eu definitivamente não concordo com isso aqui. Não concordo com isso aqui. Absolutamente não, tá, pessoal? Acho que o Galípolo não estará longe de ser o nosso sonho de consumo, né, pessoal? Longe de ser. Até porque o Galípolo não é
um marxista, o Galípolo não é um socialista, não é a história dele, tá? Então, com certeza, o Galípolo não vai dirigir aí o Banco Central de uma forma que a gente chegue no ideal para o Brasil. O que é o ideal para o Brasil? O ideal é o seguinte, pessoal, se a inflação está 4, 4,5, a taxa de juros tem que ser 5. 4,5, 5. A taxa de juros tem que igualar a inflação, quando não tem que ser mais baixa, inclusive. Como é o caso do Japão, que tem taxa de juros zero, algumas vezes até negativa a taxa de juros. Mas aí é outro papo, não dá para comparar o Japão com o Brasil, tá, tudo bem. Admito isso. Agora, o Galípolo não vai chegar nesse ponto. Não vai, definitivamente não. Mas eu sinceramente, eu esperava, antes de indicar o Galípolo, eu falei isso aqui, pessoal, que eu esperava que o Galípolo chegasse ali em 7,5%, 8%, 9%, quem sabe. Tá? Mas agora, com esses últimos acontecimentos aí, o próprio pessoal do campo progressista, o Nassif falando aqui agora, já está admitindo que o Galípolo possa dar cumprimento àquela absurda ata do Copom, gente, a última, que estimou que as próximas 2 reuniões do Copom terão aumento de 1%. Então, nós vamos admitir, pessoal, que o Galípolo leve essa taxa de juros a 16% no Brasil? E vamos achar que faz parte do pacote, que está normal? Não, né? Não. Não é possível que o Galípolo siga essa política de aumento da taxa de juros levada a cabo pelo Campos Neto. Mas o mercado já está com essa expectativa, não tem como sair. Não, tem como sair sim, gente. Tem como sair. Tem como chegar na próxima reunião já e, ao invés de aumentar 1%, baixar 1%. Não me venham com esse papo de que o Galípolo está herdando esta herança e terá que dar cumprimento à previsão do Copom. Não. Sem essa, tá? Sem essa. É uma herança maldita aí, viu? Certo, isso é verdade. É estrutural, não é só Roberto Campos, né? O Banco Central é um transatlântico, você não dá cavalo de pau em transatlântico, né? Mas o Galípolo e seus novos diretores terão que mostrar que vem para mudar alguma coisa, né? Pois é. Nem que seja poucos, né? Nem que seja comendo pelas beiradas, né? Paulo, como a gente vê essas metas inflacionárias, aí, esse tipo de política de metas inflacionárias, ela falhou em ampla instância aí, e você não vê, por exemplo, você tem um corpo técnico excelente no Banco Central. Você tem pessoas que pensam diferente dessa ortodoxia maluca lá, mas você não vê o Banco Central discutindo, montando papers e tudo, para formas alternativas de política monetária que existem aí, não são tão onerosas e tão desestabilizadoras que nem a política de metas inflacionárias, né? Nassif, o governo Lula não inovou, ao contrário, aprofundou o convencionalismo do regime de metas, exceto na questão da meta contínua, que foi um bom passo. Mas quando entrou, o que o governo Lula fez? Confirmou a redução da meta de inflação para 3%. Sabe qual era o argumento para isso? Que era defendido por figuras como Ilan Goldfein e outros equivalentes? O Brasil tem que ter meta de 3%, porque o Chile tem, a Colômbia tem. Esse é o nível de sofisticação dessa gente, entende? Não teve estudo nenhum para saber qual seria a inflação natural aí, nada. Nenhum. E o próprio Lula, com as suas intuições no início do governo, disse, lembra? Vamos botar essa inflação essa meta um pouco para cima. Se o governo tivesse chegado, colocado a inflação, eu disse isso na época, não estou falando, não é engenheiro de obra feita, viu? Não estou sendo engenheiro de obra feita aqui. Coloca a inflação numa meta de 4%. Alarga o intervalo entre o piso e o teto da banda de 1,5 para 2, você tem uma coisa mais confortável. Aí não fizeram isso. Baixaram a meta central e mantiveram o intervalo como estava. Aí vem depois a questão fiscal e fazem um regime de metas de superávit primário, de resultado primário, duro, inflexível.
Que é um desastre, né? Um desastre, tudo isso é um desastre. E assim, aqui não dá para botar culpa no Congresso, né, pessoal? Aqui não tem como botar culpa no Congresso. Aqui é o governo que está aceitando esse tipo de política e está executando esse tipo de política. E essa é uma crítica que a gente tem que fazer ao governo Lula. Porque essa meta da inflação a 3%, com o topo da meta em 4,5%, é completamente irreal para o padrão brasileiro. Nós poderíamos tranquilamente estar trabalhando aí com um topo de meta em 6, 7%. Até o Paulo Nogueira falou aqui em 4%, com meta flutuando 2%, seria 6% o topo da meta. E aí nós trabalhando com um topo de meta de 6%, é óbvio que a taxa de juros pode baixar bem mais. Seria muito mais fácil baixar ela para 8%, 7%, 8% aí. Não tem porquê trabalhar com meta de 3%, porque o Chile e a Colômbia têm meta de 3%. Não tem relação nenhuma. São economias completamente diferentes da nossa. Isso aqui. Mas como é que muda isso, Portinho? Quem muda isso é o Conselho de Política Monetária, que é formado pelo ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, Haddad, Tebet e Campos Neto, agora Galípolo entrando. Então, em janeiro de 23, nós poderíamos ter mudado essa meta, pessoal. O governo era só o governo Lula querer. Não precisa de Congresso, não precisa de nada. Ah, o mercado não ia gostar. Não ia, mas o que o mercado gostou até hoje no governo Lula? O mercado não gostou de nada do governo Lula. Mesmo Lula, sabe, cumprindo a cartilha deles. Então tá na hora de enfrentar o mercado. Já passou da hora. Ou seja, o convencionalismo tomou conta da equipe econômica do Lula. Tomou conta. Eles acharam que tinham que agradar o mercado. Agora eu pergunto a você, esse mercado está tratando bem a equipe econômica do Lula? Olha, isso que eu falei, acabei de falar. Trata mais ou menos, né? Trata mais ou menos porque vê neles um contraponto ao presidente, né? Mas tem que estabilizar de todo modo. Essa jogada especulativa com o dólar semana passada, aí Paulo, para quem eu e você, nós temos a experiência do que eram aqueles movimentos dos anos 70, 80, 90, é o mesmo princípio. Os caras criam uma expectativa aqui, isso aquilo precifica os ativos, né? Eles começam a inverter a expectativa. E aqui essa inversão de expectativa foi o próprio Roberto Campos Neto, que começou em fevereiro, quando falou, não, a situação não está tão boa assim, e começa a reverter até daquela virada que meia dúzia ganha a custa do mercado inteiro. Você observou bem, o Roberto Campos Neto, ele alimentou publicamente, repetidamente, expectativas negativas. Ele criou expectativas negativas, ajudou a criar, digamos assim, né? Então, e ele, em declarações nesses fóruns empresariais, ele começou essa sabotagem à economia brasileira, que gerou essa especulação cambial com o dólar lá nas alturas, que gerou as expectativas para que a taxa de juros crescesse, porque os fundamentos da macroeconomia brasileira não tem por que a taxa de juros está subindo como está subindo. Nós não temos inflação de demanda, que é o que geraria a subida da taxa de juros. Definitivamente, a inflação que há no Brasil, que não é fora da curva, não é nada perigoso, nem perigoso não é, definitivamente ela não é a inflação de demanda que geraria a alta de juros. Agora, eu espero que o Galípolo, o que eu recomendaria a ele? Ele é meu amigo, espero que ele esteja escutando a nossa Fala com ele, Paulo. Fala com ele. Vou tentar que faça chegar. Ele tem que falar com muito cuidado. Ele não deve improvisar, dar palestra não sei aonde, ficar fazendo piada, não. Tem que ler o texto bem pensado e orientar as palavras para estabilizar as expectativas e torná-las mais favoráveis. Isso. Trabalhar a favor do país e do governo. Isso é circunspecção do Banco Central, do presidente e dos diretores, entende? Não pode ficar aí fazendo gracinha, palestras no mercado, não. Tem que baixar a bola, examinar bem a situação
Isso é que faz os bancos centrais do mundo, viu? Pega o Federal Reserve, por exemplo. Os diretores do Federal Reserve, do Federal Open Market Committee, não ficam dando palestra por aí, improvisando considerações. Não. Eles Paulo, seguem o modelo, né? Modelo de comunicação. Campos Neto termina a gestão dele, vai se confraternizar com a esposa do Bolsonaro, com a Damares. Não tem menor pudor, rapaz. Não tem menor pudor. Não tem. Olha, eu vou te dizer que nós podemos acrescentar essa experiência brasileira de 2 anos com o Banco Central independente no governo Lula como mais um elemento na teoria de por que o Banco Central independente não funciona. É isso. Sobretudo com mandatos não casados, né? Entre o presidente do Banco Central e o presidente da República. É isso. Eu estou até publicando amanhã um artigo de um articulista do Financial Times falando do papel do Banco Central. Ele fala, a moeda é a expressão do poder de um país. O país tem interesses geopolíticos. A moeda tem um papel. Como que você deixa na mão de um grupo tecnocrata? Então, ele propõe lá direcionamento de crédito para as áreas prioritárias, propõe um conjunto de instrumentos aí que hoje, com esse primarismo aqui ideológico aí desse liberalismo brasileira, é visto como pecado mortal. É um horror mesmo. Olha, os interesses pesam muito, mas as discussões precárias ideológicas também pesam, né? Eu vejo na equipe econômica do Lula tem um problema de deformação ideológica. Os sujeitos foram comprados entre aspas, não estou querendo falar em corrupção, foram absorvidos, melhor dizendo, por um ideário que é incompatível com os objetivos políticos do governo e do Brasil. O que nós temos é uma classe rentista predatória que reproduz ideologias furadíssimas que já não são mais praticadas nos Estados Unidos e na Europa. O neoliberalismo foi enterrado lá. Não, e vem com os sofismas aí, dizendo que essa capitalização dos financistas vai permitir investimento. Não, é só acumulação. É só acumulação. Não, eles vão ficar sentados em cima da riqueza financeira. Isso não vai virar investimento. Por que viraria se o juro real é dessa magnitude e realimenta o crescimento dos ativos sem risco, sem trabalho, sem nada? Entende? Acho que isso aí, olha, se nós não escaparmos disso, isso requer ideias novas, pelo menos não tão velhas, requer ousadia, requer uma base social e política que permita dar esse passo, né? Nós não temos nenhuma dessas 3 coisas no momento, infelizmente. Tá aí, muito bom o vídeo, né? Muito boa a conversa do Nogueira com o Nassif, né? Paulo Nogueira. E é isso, a ideologia toma conta das pessoas, infelizmente, né? O Galípolo sempre foi um desenvolvimentista, gente. Só falta ele entrar lá no Banco Central e virar um ultraliberal, né? Discípulo de Campos Neto, só me falta essa, né? Só me falta essa, por favor, né? Inclusive, essa semana eu estava assistindo aí uma live do Galípolo com Paulo Gala e com outro André. Esqueci agora, me ajudem aqui no chat. André. Gente. André Roncalha. Estava assistindo uma live dele antes, inclusive, dele assumir como diretor lá do Banco Central, uns 2 anos atrás. Desenvolvimentista total. Então não pode ser tomado pela ideologia. Isso que o Paulo Nogueira colocou também, né? O neoliberalismo já foi totalmente enterrado nos Estados Unidos, na Europa. E a gente aqui no Brasil continua sofrendo com esse neoliberalismo, gente. Não é possível. Não é possível, né, que isso continue acontecendo. E assim, o que o Nassif trouxe ali, ó, pessoal, até fui pesquisar aqui, ó. Dia 15 de dezembro, notícia do Sul aqui, ó. Cercado de bolsonaristas durante um jantar em Brasília, o presidente do Banco Central fez uma previsão. A vida do seu sucessor no cargo será muito mais difícil. Mas olha a foto da figura aqui, gente, com a Damares e com a Michelle Bolsonaro. Não, por favor, né, gente? Por favor, né?
Jantar em Brasília cercado de bolsonaristas, gente. O argumento foi de que ele tinha no governo Bolsonaro o apoio da base aliada. Já o próximo chefe da autoridade monetária perderá o endosso do PT ao continuar na defesa do aumento de juros, considerado inevitável dado o cenário econômico do país. Ou seja, o indivíduo sabota a economia do país, né? Cria o caos, estimula a especulação cambial ao não intervir no processo, como deveria fazer no swap. E aí, quando sai, dá essa declaração. É evidente que ele não terá o endosso do PT, não terá o nosso endosso, o Galípolo, se o Galípolo der continuidade a esse tipo de política monetária, né? Por favor. Procurado Campos Neto não comentou. O evento em que o economista previu o futuro de Galípolo foi para comemorar a sua posse como membro da Academia Internacional de Direito Econômico e Economia, gente. O Campos Neto... Não. É uma coisa de louco, né, gente? Também compareceram, estavam no evento do núcleo mais próximo ao ex-presidente Bolsonaro, estavam lá a primeira-dama, a senadora Damares, o ministro André Mendonça, gente, do STF, meu Deus, e a presidente da CCJ, Caroline de Toni, além da economista Marta Siller, que tem um filho com o Carlos Bolsonaro. Mas que coisa de louco isso aqui, gente. Também compareceram o ex-presidente do TST, Ivens Gandra Martins Filho, a jurista Ângela Gandra e o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, entre outros. Essa gente que odeia o Brasil e é inimiga do povo brasileiro, né, pessoal? Que loucura, que loucura. Mas, gente, assim, ó, chegamos ao final, espero que tenham gostado aí. Quem não deixou comentário ainda, deixe comentário no chat, isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Quem chegou até o final, diz aqui, ó, cheguei até o final, Portinho. Sempre é muito bom a gente ler ali e saber, né, que quem chega ao final, quantos chegam ao final, né? Isso aqui são coisas importantes do nosso mapeamento aqui do canal, tá, pessoal? Isso aqui é outra coisa que é importante, ó, a cidade que vocês estão assistindo. A gente gosta muito de ver ali, ter um mapa, né? Ó, estão nos assistindo de tal região, de tal estado. Às vezes tem gente que mora na gringa aqui, né? Tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Vietnã que nos assiste por aqui, na Suíça, né? Na Itália, tem camaradas aí que nos assistem, né? Então é importante para nós ter essa devolutiva, tá, pessoal? E deixa eu pedir aqui, ó, R$1,99 por mês, pessoal, para se tornar membro aqui do canal. Tem selinho do lado do nome, emojis, teu comentário tem preferência na leitura e tu reforça uma grande comunidade aí que está com mais de 300 pessoas na nossa comunidade. Isso aqui é importante para o YouTube valorizar o canal, soltar mais, divulgar mais o nosso trabalho, tá, pessoal? Muito importante. Pix, tá, pessoal? Pix, a chave tá aqui, ó. O QR Code ficou aqui o tempo inteiro, então convido vocês. E para finalizar, os grupos de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? Isso aqui é bem importante. Os links estão na descrição do vídeo, é só baixar aqui para a descrição, entra ali e te cadastra, é gratuito, serás muito bem recebido na nossa comunidade. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Paz entre nós, guerra aos senhores. Solta a vinheta.